Olá, hoje no Humor à Primeira Vista vou destacar alguns conteúdos e espetáculos de comédia que vi recentemente, antecipar também alguns que estão quase a chegar, mas interessa-me principalmente perceber o que é que se passa com os Beatles. É estranho dizê-lo, mas está a ser uma época muito produtiva para os Beatles. Vamos fazer contas. Em 2021 estreou o documentário Get Back, 3 episódios, imagens exclusivas da criação do último álbum da banda. Em 2023, Now and Then, canção e mini-documentário sobre o processo de recuperar a voz de John Lennon de uma gravação antiga para a última música dos Beatles. E em 2024 temos Beatles 64, um documentário sobre a primeira visita da banda aos Estados Unidos da América. Para entendermos este regresso ao conteúdo dos Beatles, vou conversar com Abel Rosa, é entusiasta de rock and roll, dos Beatles e escritor de sons. Primeiro, alguns destaques. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Acabou mais uma temporada do conteúdo de Batáguas no YouTube, do humorista Diogo Batáguas, mas há ainda espetáculos ao vivo para terminar a temporada no Porto, Pavilhão Rosa Mota, dia 6 de dezembro e 14 de dezembro em Lisboa, no Campo Pequeno. Há muito poucos bilhetes para estas datas. O conteúdo de Batáguas, digamos, sucessor do relatório, continua a ser um fenómeno no YouTube em Portugal e, portanto, se acompanham, é a oportunidade perfeita para ir ver ao vivo. De 15 a 22 de dezembro, a Porta dos Fundos regressa com um espetáculo de improviso, o Portátil, a Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Águeda e Caldas da Rainha. O maior grupo de comédia brasileira Porta dos Fundos. O Gregório do Vivier, que também vai estar em cena neste espetáculo, já está por cá com o Céu da Língua. Falaremos melhor deste espetáculo daqui a uns episódios. Estejam atentos. Quase não há bilhetes, só há uma sessão, dia 3 de dezembro no Porto. Nesta altura, se calhar, em que o episódio já saiu, é possível que já tenha escutado, mas quem viu certamente gostou. Eu gostei muito. Agora no streaming, na Netflix, já está disponível o espetáculo que Anthony Jeselnik trouxe a Portugal, chama-se Bones and All. Não tenho dúvidas de que, em termos de escrita de piadas, é dos melhores humoristas atualmente. É impressionante a atenção de cada palavra, cada frase, o timing, o número de piadas por minuto. É possível não gostar do estilo, claro, seja do humor negro, seja da interpretação mais contida, mas eu diria que é impossível dizer que não é um mestre a escrever piadas. Eis um exemplo. 2 nights ago, I fly from New York City to Milwaukee. 2.5 hour flight, it's direct, it should be easy. I get on the plane, the woman sitting next to me has a 100-pound dog curled up in her lap. And I say, excuse me, but what the fuck is this? And this woman, I swear to God, she rolls her eyes at me. And she goes, this is my emotional support animal. I have a note from my doctor. I was like, note from your doctor? Do you really need an emotional support animal on this flight? And she goes, no. And I thought my head was going to explode. I don't like when people take advantage of the system like that. It's a 2.5 hour flight. I talked to her about it. I'm happy to report, by the time we landed, she needed that fucking dog. Na Max está disponível Heckler's Welcome, o novo stand-up de James A. Caster, comediante britânico, estava afastado dos palcos há 3 anos. In the lockdowns, we all learnt a lot about ourselves. And what I learnt about myself
was, and don't let this get in your head or ruin the show for you in any way, it's absolutely fine. But what I learned about myself during lockdown was I don't like doing stand-up comedy. And that's not weird, by the way. It's not weird to not enjoy doing stand-up comedy. Like, you know the reason why none of you do stand-up comedy? Same. I agree with you. You're right. Just took me 16 years to figure it out. A premissa deste espetáculo é um desafio do humorista ao público para que o interrompam à vontade, tentem gozar com ele, façam o chamado heckling. Isto porque, nas palavras do próprio James A. Caster, ele não gostava da forma como reagia quando o público tinha esse comportamento. Este conceito foi a forma que arranjou para conseguir enfrentar esse problema, quase uma espécie de terapia de choque, eu diria. Eu vou guardar algum comentário mais profundo sobre este sol para também um episódio futuro. Fiquem atentos mais uma vez, mas vale muito a pena ver. É mais um espetáculo do James A. Caster que desafia aquilo que é considerado stand-up comedy, os limites da comédia em palco. É tremendamente criativo, há poucos como ele atualmente. No cinema já tinha mencionado Saturday Night, que é um filme pelo qual estava à espera, e parece que vou continuar à espera, porque o filme conta a história do primeiro episódio, dos bastidores do primeiro episódio do histórico programa da NBC Saturday Night Live, que estreou em 1975, portanto está prestes a fazer 50 anos. O filme foi escrito e realizado pelo Jason Reitman, mas, pelo que consegui perceber, não está prevista uma estreia nas salas de cinema em Portugal. Teremos de esperar pelo streaming. Ou, pode acontecer, já que as reviews até são positivas, se for nomeado a um Oscar, pode vir parar aos cinemas portugueses. Agora sim, vamos à música. Algo estranho no humor à primeira vista, mas é verdade. A música em um documentário, Beatles 64, é a primeira viagem dos Fab Four aos Estados Unidos da América. Are you filming now? Oh, they're in perfect synchronization. Are they? Where are you going to get on, boys? Only it's late zone. Hello. How you doing, Ringo? I'm all right. Recordo que 73 milhões de pessoas assistiram à primeira performance na televisão americana da banda, no Ed Sullivan Show. Cerca de 45% das casas com televisão estavam a assistir. A histeria dos fãs e a curiosidade pelo mundo novo da América destes 4 jovens músicos está disponível na Disney Plus, bem como outros conteúdos dos Beatles. Para falar deste e de outros conteúdos dos Beatles que têm sido publicados nos últimos anos, converso com o Abel Rosa. They were the first white group that I'd ever heard in my life. Say, yeah, we grew up listening to black music. We think they're just great, especially their hair too. I think there's something very strange about it at the same time, something very sick. My sister had the radio on and I heard the Beatles. It's like total darkness. And then the light comes on. I was like, oh my God, something for us. Abel, muito obrigado por ter vindo ao Humor à Primeira Vista. Estamos a gravar à distância. Era certamente consigo com que eu tinha que falar sobre este novo documentário dos Beatles, Beatles 64, sobre a primeira viagem da banda de Liverpool aos Estados Unidos da América. Estamos numa década, eu diria, até de algum ressurgimento de conteúdos dos Beatles. Eu estive até a passar assim os olhos, se descontarmos o período em que estiveram ativos entre 60 e 70. Esta década, tivemos um documentário em 3 partes, quase 8 horas, do Peter Jackson, o Get Back. Exatamente. Agora temos o Beatles 64, também na Disney Plus, já agora, e bastante recentemente uma música e um mini documentário sobre a música, o Now and Then, a última música dos Beatles. Esta, se formos contabilizar, é quase a segunda década mais ativa dos Beatles. E o futuro, exatamente. E o que vem aí. Isto é uma coisa que a mim me surpreende. Eu confesso que me surpreende. Aliás, deixa-me dizer que eu sou um velho fã de rock and roll, de música, mas não fiquei cristalizado na música dos Beatles, e portanto continuo, gosto, tenho um prazer imenso. Para mim são uma banda muito interessante porque mudou muita coisa na própria indústria musical, no disco, na composição, no trabalho de estúdio, mas é uma coisa que me surpreende como passam estas décadas, passa este tempo e continuamos a ver os Beatles nas capas de revistas, os Beatles em filmes que são estreados e os que vão estrear,
não é? Exatamente. Há uma grande expectativa com os biopics Exatamente. oficiais, que é uma coisa extraordinária, que eles nunca... Só há uma biografia oficial dos Beatles, saída na década de 60, do Hunter Davis, de resto nunca mais houve, e o Sam Mendes vai fazer os tais 4 filmes, e isto é uma coisa que me surpreende. As novas gerações, algumas, estão a redescobrir um pouco estes sons, e há a nostalgia da malta mais antiga, mas não há dúvida que é um fenómeno incrível. Porquê é que acha que isto está a acontecer agora? O Now and Then há uma razão específica, é a nova tecnologia, conseguiram restaurar parte da voz do John Lennon, não é? Sabe, quer dizer, bom, eu sou um bocadinho desconfiado da IA, não é? Eu sou um bocadinho desconfiado, mas alguma coisa de bom ela há de ter, com certeza, não é? Portanto, já sabemos que ela deturpa muito a realidade e que pode servir um pouco de alterar os sentidos, mas tem essa coisa boa de conseguir recuperar bocados de uma música que foi gravada em condições muito, está a falar do Now and Then, não é? A música que os Beatles depois participaram com o filho do George Martin, o Giles Martin, e recorrendo um pouco a essa nova tecnologia, conseguimos ouvir com uma qualidade impressionante o Lennon a cantar a canção, que era ele que cantava a canção, atenção, que não foi aqui nenhuma voz artificial, como há casos na IA, não é? Foi uma questão de restauração e de conseguir subir a voz em relação ao piano que estava a ser tocado. Que estava muito, com condições muito difíceis, foram gravados num gravador Zec e tal. Mas não há dúvida que isso para mim provoca mais um efeito de nostalgia, porque na verdade, se me perguntar, não é a melhor música dos Beatles, mas penso que isso não interessa, porque o que interessou foi lançaram uma música que tem uma história por trás e portanto isto acompanha, e aos novos tempos. Estes novos tempos porque são muito despidos de história. Hoje em dia, muitas vezes os artistas desaparecem. Claro que há casos flagrantes, há sempre boa música, sempre boa música, mas falta um bocadinho aquela consistência da história que tem ali, traz qualquer coisa a mais. E estes exemplos, como o Now and Then, que, repito, não era uma música extraordinária, mas tinha lá as referências do Eleanor Rigby, tinha lá as violas, não sei o quê, tinha a voz do Paul, o Ringo a tocar a bateria, e aquilo é muito emocional. E sabe, isto é uma vaquinha cascau, não é? Portanto, a indústria está sempre à procura de se reinventar e de conseguir ainda fazer dinheiro, porque no tempo dos streamings, no tempo em que acabam o formato físico, o que aparece é exatamente este contexto de caixas, box sets com edições deluxe, com os takes 23 mil e 43 mil, e as pessoas vão à procura. Há toda uma geração que tem a nostalgia e há outra que está a redescobrir um pouco. A certo ponto chega a ser o meu caso também, ou seja, apesar de já entrar em contacto com a música dos Beatles há mais tempo, o Get Back teve até bastante impacto na forma como eu passei a percepcionar o encanto da banda. E digo o Get Back, este 64 também, mas o Get Back mais numa perspectiva de criação musical. O Get Back mais. Eu, por exemplo, que conheço muito bem esse processo e essa dinâmica que os Beatles usavam, eu fiquei surpreendidíssimo com o Get Back. E creio que qualquer pessoa... Em que pontos, exatamente? Por exemplo, aquele modo como eles chegavam ao estúdio, e as canções nasciam, não é? Aquele modo dinâmico, quase como se estivessem a beber um café, como se estivessem ali numa conversa, um brainstorming, como se diz, não é? E é inacreditável depois ver como cada um deles, nós já sabíamos que o Lennon e o McCartney tinham aquelas grandes personalidades. E o Jorge, os egos, sim. Dizem alguns que era o quiet, não é? Que era o mais sossegado. Há uma cena incrível no Get Back, que é o Jorge, eles estão a tocar, o Jorge está com um ar perfeitamente normal e de repente vira-se para o Lennon e para o McCartney e diz: ok, I'll see you around in clubs. Eu vou-me embora. Mas vais embora para casa? Não, vou sair dos Beatles. Disse aquilo com uma calma, porque já não aceitava aquela coisa de
estar sempre a ser as canções Lennon, McCartney, mas não discutiu, disse aquilo com a maior das calmas, ou vermos o modo como o McCartney era organizado. Era uma coisa que muitas vezes as pessoas têm aquela coisa, é o Lennon, o grande líder dos Beatles, não é? Portanto, era o Lennon era o rock and roll, era o refia, né? Quer dizer, o tipo que questionava, o McCartney trazia muitas das era novas ideias, turma. Estava ali, as pessoas às vezes tinham uma ideia errada, e vê-se, portanto, o modo como ele, profissionalmente, chegava ao estúdio e tentava marcar o tema e evoluírem o tema com sugestões uns com os outros, e que é uma dinâmica incrível. E o Get Back mostra muito isso, porque nós tínhamos uma ideia e de repente vimos-los ali a trabalhar com uma câmara escondida e tudo. Eu penso que é um dos mais notáveis documentários de música. E o Abel diria que isso é a grande novidade do Get Back, ou seja, o que o Get Back nos traz de novo, e aos fãs que até já acompanham os Beatles há mais tempo do que eu, é essa a novidade que o Get Back traz. O que é que traz o Beatles 64 de novo? Vamos lá ver. Eu vi o Beatles 64 a primeira vez, e o meu primeiro visionamento foi terrível, porque eu já conhecia muitas daquelas imagens. Claro. O Beatles 64, o Martin Scorsese, nós sabemos, ele já fez muitos trabalhos de música, já fez um doc do George Harrison, fez a Última Valsa, o filme, não é? O filme, já fez aquela série dos blues, e já fez vários. Ele gosta de música e gosta de fazer. É um melómano, sim. Produtor. Exatamente. Mas estas imagens, a grande parte destas imagens, depois tens entrevistas atuais, não é? Que é diferente. Grande parte destas imagens vivem de dois irmãos, Maisel, que durante 14 dias seguiram os Beatles em cima deles, no quarto de hotel, na rua, no carro, seguiram os Beatles. Essas imagens eram conhecidas já, saiu em 1964, saiu um documentário, e depois, mais tarde, na década de 90, saiu, que inclusivamente há DVDs, que é The Beatles US First Visit, e que era também baseado nisto. E, portanto, a minha primeira reação foi, eu já vi muitas destas imagens, mas depois vem o que é subtil. E o que é subtil é muitas destas imagens. Eu fui ver o DVD que tenho cá do First Visit, que já é da década de 90, e a qualidade das imagens não tem nada a ver. Portanto, o que é que houve aqui? Houve uma recuperação digital das imagens incrível, e que nós estamos a ver aquilo e às vezes não notamos, não é? E o som, as poucas músicas que aparecem dos Beatles a tocar ao vivo também foram alvo de uma reconstrução digital. Mas o que é notável ali, há coisas maravilhosas. O sentido do humor dos Beatles, por exemplo, repare, este documentário é muito interessante por um aspecto. Os Estados Unidos estavam numa depressão, estavam deprimidos. O Kennedy tinha acabado de ser assassinado. Aliás, o filme começa exatamente com isso. Exatamente. Os Beatles foram o antidepressivo que fazia falta. O antidepressivo para a juventude que fazia falta. E chegam aos Estados Unidos com uma sorte incrível. A sorte dá-me trabalho. O I Want to Hold Your Hand chega ao primeiro lugar do top americano uns dias antes deles chegarem aos Estados Unidos, que já iam ao programa do Ed Sullivan. E estas filmagens, o incrível é que nós estamos em cima deles no quarto hotel. E algumas imagens são inéditas, Há coisas maravilhosas, Aquela conferência de imprensa, quando eles chegam aos Estados Unidos, a maneira como eles respondem não era habitual. Aquilo era desconcertante. Eles tinham um sentido de humor um pouco à inglesa, não é? Nonsense, como aquela do... Certo. Então, how do you find America, não é? Turn left in Greenland. O trocadilho. Ou quando lhes perguntaram qual era o segredo do sucesso e tal, como é que eles tinham sucesso. E assim, não sabemos. Não sei, se calhar as pessoas compram e tal. E diz o Lennon, bem, se soubéssemos, vamos fazer outra banda e vamos passar a ser os managers deles. Ou, o que é que vocês querem quando ser grandes, ser rico? Ou então, como diz o George Harrison, quer vir para a América. E o que nós vemos, esse fascínio da América, está presente naqueles 4 miúdos de Liverpool.
O que eles sabiam da América eram os discos que ouviam no Porto de Liverpool, trazidos pelos marinheiros americanos, os blues, o rhythm and blues e o rock and roll. E esse fascínio, nota-se, veja o McCartney no doc, passa a vida com um rádio, curioso, um transistor que diz Pepsi, passa o tempo a ouvir a rádio e fica deslumbrado quando ouve uma música dos Beatles, quer dizer, ele está sempre à espera de ouvir uma música dos Beatles. Olha, está a tocar, eu não sei o que. Aquilo é genuíno. Eles chegam ali. Acho que há um ponto muito interessante que eu realçaria, e é exatamente esse: é esse entusiasmo infantil e inocente de até não perceber o mundo em que estavam a entrar. O fascínio da América. O fascínio da América. Exatamente. E que é muito interessante pensar na quantidade de documentários sobre celebridades e estrelas da música que temos hoje em dia no streaming, em que se propõem basicamente a mesma ideia de estamos em tour, vamos filmar, mas nunca na vida será repetível aquele nível de realidade mesmo. Porque hoje em dia já é tudo muito mais... já há uma noção por parte das estrelas da música atual de que estão a ser filmadas, de que têm que ser interessantes. Eles não faziam ideia do que é que aquilo ia dar, se daquele comentário ia sequer alguma vez para o ar, e que em 2024 ia estar a existir as imagens a ser restauradas e ia existir uma nova exposição destas imagens ao mundo. A meu ver, não volta a acontecer. Nunca. Não vai voltar. É muito genuíno. Era preciso aquela inocência de estrelas e de celebridades que não existe já. Isso é muito interessante. Só voltando até ao ponto, eu acho que o Get Back é exatamente aquilo que o Abel também estava a dizer, até porque o documentário é bastante longo. E às vezes, até eu confesso, para a nossa capacidade de atenção, e especialmente dos mais jovens hoje em dia, é difícil, episódios muito longos, mas o que nos prende é aquela hipótese de não, eles daqui a bocado vão começar a compor o Get Back e tu vais perder isso. E como acontece, de repente está lá o McCartney, acho eu, não é? A dar uns toques na guitarra e surge, isto foi o início do Get Back. E vemos ao longo do documentário a construção da música. Exatamente. É fascinante estas pequenas perspectivas que vão sendo abertas em diferentes documentários e diferentes vertentes, eu diria. Nós conseguimos ver isso no Beatles 64, não é? Estamos a ver a realidade, aquelas caras de fascínio com a América e com aquele fascínio que eles tinham pela música negra naquelas entrevistas. Eu, por exemplo, gostei muito do Smokey Robinson e da Ronnie Spector, quando ela diz que fugiu com eles para Harlem, pelas portas, para a porta traseira do Hotel Plaza, fugiram para Harlem. Ninguém os reconheceu, eles adoraram aquilo porque estavam no meio da música negra, que é uma grande influência na música dos Beatles. Há um aspecto também interessante que eu puxei no início e que depois não acabámos por entrar aqui nos parênteses, a questão de porque é que isto surge agora. E o Abel referiu também a perspectiva comercial de agora os streamings, sendo a Disney está a aproveitar, não é, o que tem à disposição de conteúdo dos Beatles e a lançá-lo neste caso. Mas acha que há aqui também uma perspectiva artística da parte neste caso do McCartney e do Ringo, que ainda estando vivos conseguem também ter algum poder sobre o que é que acontece, que conteúdos é que saem relacionados com os Beatles, não é? Ou é só mesmo uma questão comercial? Não, os quatro, não, porque as viúvas têm a mesma palavra a dizer, não é? Portanto, é verdade, claro que sim. Eles têm, aliás, os Beatles sempre tiveram esse compromisso, só fazem algo se tiverem os quatro todos de acordo. Isso ainda funciona, estiveram todos de acordo, não é? Os quatro representados pelas suas viúvas. Mas, note, este fenómeno, ele está-se a adaptar aos novos tempos, porque sabemos hoje em dia que o streaming, o formato físico, eu já tinha referido ainda há pouco, o formato físico hoje em dia ainda subsiste o vinil e o CD já está numa fase muito descendente. E a imagem, o som, o streaming é como consegue chegar hoje ao público consumidor. É um modo que tem para continuar a alimentar um pouco estes mitos. Claro que o McCartney é uma vedeta que ainda faz espetáculos 3 horas, está numa turnê neste momento,
vai pelo mundo. São pessoas de 82 anos, né? O Ringo é mais velho, não tem, faz espetáculos, mas não é tanto com o grandiosismo do Paul, mas tem 82 anos, caramba. Mas isto é o modo que existe hoje em dia de conseguir chegar tanto às gerações antigas como às mais novas, porque é um pouco uma estratégia, mas é uma estratégia comercial. E eu não me admiro nada que isto possa originar, os streamings, possa originar um interesse pela música, por continuarem a ouvir e por eventualmente comprarem o vinil, que é sempre um objeto culto. Mas há dados até sobre isso, que as músicas depois, acho que a seguir ao Get Back, começaram a subir novamente nos tops, algumas das músicas. Exatamente. É típico. Mas o Abel diria que esta, além daquele período de 60 a 70, como eu disse no início, esta vai ser a década em que os Beatles vão ser outra vez mais produtivos, não necessariamente em criação de músicas, mas em criação de conteúdos relacionados com a banda, como já falámos da inteligência artificial, das hipóteses que se abrem. Repare, eles nunca pararam de... Nós andamos a ver isto há muitos anos. É raro o ano que não há um grande lançamento dos Beatles. Se quiser olhar para trás, vai ver, primeiro foram os saíram em CD, foi um grande, não sei o quê. Depois foi a remasterização dos discos, a primeira remasterização que foi alvo de uma grande campanha. E depois mas eu até digo conteúdos novos, ou seja... Eu não creio... O que existe em estúdio e em arquivo são takes das músicas em estúdio. Quando eles faziam os álbuns, faziam muitos takes de uma música, eram perfeccionistas, não é? Eram artífices de estúdio. E, portanto, o que existe em estúdio são essas possibilidades. Agora, o que tem saído nos últimos anos é o Gilles Martin pegou nos discos, nas versões estéreo dos álbuns mais importantes e fez novas misturas recorrendo à tecnologia e com o som melhorado. Isso vai continuar. Não tanto novos conteúdos. Isso sim, eu creio que isso vai continuar. Há um álbum ou outro, coletâneas que ainda não saíram, que poderão sair, como Love Songs ou Rock and Roll. Até hoje, por exemplo, dizia-se que o concerto do telhado que vem no Get Back, não é? Que vimos no Get Back e que deu origem ao que depois também foi emitido separadamente em filme. Creio que material novo não me parece que... Há anos há um mito com uma música que o Paul McCartney fez, que é o Carnival of Light, que se fala há anos que são 14 minutos de psicadelismo e ruído e que os outros não quiseram. Lá está, que só saem coisas que estão de acordo os quatro. E o Jorge e o Ringo não estavam de acordo há muitos anos. E eu não me admiro que um dia isso venha mesmo a lume e seja publicado. Agora, o que vamos continuar a ver é estas melhorias. Portanto, não me admiro que um destes dias vai existir um novo formato áudio, é ainda uma alta definição, mais definida que a definitiva, mais não sei o quê. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Eu estou convencido que vamos assistir a isso. Novos conteúdos. Só se for alguma surpresa de alguma filmagem ou algum registro de alguma canção que os Beatles nunca gravaram, que provavelmente existe em estúdio, que poderá haver em estúdio, que possam ser recuperadas. Eu isso creio que sim. Mas eu acho que é mais no aspecto de melhorar o seu património, não é? Aquilo que já existe, com takes desconhecidos. Por aí sim, por aí estou convencido que sim. Estávamos a falar do aspecto comercial, não é? E de que estas coisas só são feitas com a autorização dos quatro, e neste caso dos dois ainda vivos e representantes familiares do John Lennon e do George Harrison. Eu também gosto muito de basquete, e aqui há uns tempos houve um documentário sobre o Michael Jordan, chamado The Last Dance, que também teve algum sucesso na Netflix, que não sei se a história é real, mas pelo menos conta-se que em 2016 o LeBron James, que é visto também como um dos melhores jogadores de basquete de sempre, nas finais da NBA estava a perder 3-1 e conseguiu recuperar, e a equipa dele, os Cleveland Cavaliers, venceram o título, e nunca tinha sido feito na história da NBA. E o que dizem é que após essa vitória do LeBron James, o Michael Jordan terá dito "release the tapes", ou seja, libertem as filmagens, que eram as filmagens da última época do Michael Jordan, que tinha tido uma equipa de filmagens a acompanhá-lo. As pessoas sabiam que essas filmagens existiam, mas até à altura o Michael Jordan não queria que elas fossem públicas. Acha que também pode existir um bocado
isso neste momento em relação a fenómenos de música que vamos vendo. O mais popular talvez seja a Taylor Swift, também fazem documentários, e outras estrelas da pop. Acho que também pode existir um bocado isso de atenção, não se esqueçam de nós. Nós é que fomos o grande sucesso. Vamos lá ver, os Beatles deram origem à indústria como nós a conhecemos nos últimos anos, e depois mudou tudo, não é? Mudou muito. Hoje em dia não é nos discos que os artistas ganham. É claro que os top, os superstars, sim, vendem milhões ainda. É nos espetáculos, é nos shows, nos concertos, é que eles hoje são garantidos esses valores. Mas, embora Taylor Swift e outras bandas de topo ainda continuam a vender muitos discos. Ora, os Beatles, quer dizer, espetáculos já não se pode esperar, porque já não é muito fácil. Espero que ninguém um dia os tenha ABBA a também voltaram ideia de naquele fazer formato. Deus me livre. Deixe-me dizer que esse é um dos meus receios com a IA, não é? É um destes dias um espetáculo com hologramas realistas, como os ABBA tinham uma coisa deste estilo. Eu penso que isso, francamente, espero que um dia não aconteça. Com o Elvis já fizeram uma coisa parecida, a tecnologia vai evoluindo, e um dia destes dias, pronto, não sei, eu espero que não, espero francamente que não. Agora, se ela servir para ir à procura ou para melhorar aquilo que já conhecemos, muito bem, muito bem. Mas isto é, sabe, os Beatles criaram e deram as bases para muitos dos artistas. Por isso é que muitos dos artistas, todos eles, os grandes músicos que nós conhecemos dos anos 60, 70 e 80, muitos deles falam sempre nos Beatles como uma grande influência. Todos os estilos de música. Ora, a música dos Beatles não tem muito a ver com o panorama atual. Das Taylor Swifts e dos outros artistas e do hip-hop e aquilo que se chama o pop hoje em dia, que não tem nada a ver com o pop do tempo dos Beatles, não é? São dois termos. Mas há uma comparação de fenómenos, não é? De impacto cultural, digamos. Sim, esses fenómenos continuam, e gigantes, não é? São fenómenos gigantes. O que provavelmente se está a fazer numa estratégia é manter a importância e o legado dos Beatles, mantê-la viva. E mantê-la viva recorrendo às técnicas de hoje em dia. Porque, na verdade, é os streamings, por isso é que vemos estes... Já não vai ao cinema, não é? Provavelmente há sempre uma sessão especial durante um dia ou dois, mas estamos a ver os Get Backs e o Get Back foi inicialmente pensado como um filme, mas depois acabou por ser uma série com vários episódios, não é? Porque realmente o material era tanto que tinha que ser mesmo assim. Mas o curioso... E uma pessoa imagina o que terá ficado... Evidente, mas é isso que muitas vezes pode dar origem a novas edições, não é? Já agora, deixe-me dizer que estamos num podcast de humor, que muitas vezes fala de humor, muito bem. Deixe-me dizer que os Beatles foram precursores dos Monty Python, porque se for ver os filmes dos Beatles, tanto Hard Day's Night como o Help, em 64 e depois em 65, 66, por aí fora, os filmes deles tinham muito daquele estilo de comédia que os Monty Python mais tarde foram conhecidos, pouco mais tarde. E aliás, há uma coincidência incrível. O George Harrison foi o financiador dos filmes, da Vida de Brian, por exemplo, foi o financiador do filme, aliás, empenhou quase tudo o que tinha, e um dia perguntaram ao George Harrison o que é que ele achava da Vida de Brian, do filme, porque ele tinha financiado, não é, o filme. E ele disse: foi o bilhete de cinema mais caro da minha vida. Os Beatles, nos Estados Unidos, já agora, foram alvo, logo em 65, foram alvo dos fanáticos religiosos americanos. Um deles, um senhor chamado David Noble, escreveu um opúsculo, uma brochura, cujo título era Comunismo, Hipnotismo e os Beatles, onde ele tinha a ideia delirante que o rock and roll tocado na rádio pelos Beatles e por outros artistas eram agentes do comunismo soviético para alienar a juventude americana, de modo a que eles só pensassem em sexo e revolução.
E, nomeadamente, este senhor David Noble alertava para o facto de que existia uma máquina fornecida pelo KGB, que era o Menticide, que atuava na espinal medula dos jovens americanos quando ouviam rock and roll e os Beatles, para se tornarem então revolucionários e só pensarem em sexo. Isto até parece um sketch dos Monty Python. Um sketch dos Monty Python. Parece um sketch, ou seja, não nos deram, é a América. Não nos deram só a melhor música do mundo, também nos deram a melhor comédia. Indiretamente. Exatamente. Abel, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao Humor à Primeira Vista, foi um prazer. Se quiserem saber mais sobre o trabalho do Abel Soares da Rosa, têm, por exemplo, os livros Os Beatles, Aventuras Pop Portuguesas e Os Beatles e a Censura em Portugal, vários livros do Abel sobre uma das grandes paixões, a música. O Humor à Primeira Vista está em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar sobre, principalmente, comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Muito obrigado, Abel.